vamos começar aqui a explanação. Eu vou pedir licença para vocês para compartilhar a tela. Eu tenho percebido, com a minha experiência, que as pessoas, os alunos, eles perdem muito fôlego no final desse processo. E também tenho percebido que, na hora das apresentações, as pessoas não se empenham tanto nesse preparo da apresentação do trabalho de conclusão de curso, como deveriam, né? E como também desempenharam as suas, depositaram suas forças ao longo da escrita do TCC. Então, a ideia aqui é resgatar um pouco dessa força de vocês, né? Porque esse curso foi feito, na verdade, para as pessoas que estão ao finalzinho desse processo, embora alguns inscritos não estejam necessariamente no momento de apresentar o TCC. Eu não sei se... o caso da Débora eu sei que é, porque a gente já se conhece, mas eu não sei se a Camila está nesse processo de entrega do TCC. Mas eu espero que seja tão útil para você, né, quanto para os demais. Eu tenho duas perguntas para as pessoas que estão na fase do finalizando o TCC, depositando para a defesa e se encaminhando para a defesa do TCC. A primeira pergunta é: o seu trabalho está pronto? Né? Porque às vezes a gente fica numa correria de cumprir prazos que a instituição de ensino superior põe para a gente, e a gente vai vivendo, né, um dia após o outro, agora vou utilizar uma expressão da minha terra, numa carreira desenfreada, mas a gente não para perceber, né, o que cada fase nos demanda, tá? Então, assim, eu vou passar aqui por algumas dicas que certamente vão responder a muitas das dúvidas que os inscritos colocaram lá no formulário, né? E que vão ajudar as pessoas que nem chegaram a elaborar determinada dúvida, mas eu sei que vai ajudar, porque o processo, ele envolve a percepção, essas percepções, tá? A gente sabe que, assim, existem várias modalidades de trabalho de conclusão de curso, mas eu vou trabalhar aqui com vocês com as duas que são mais demandadas, que são monografia e artigo, tá? E a grande diferença entre monografia e artigo, além, obviamente, da extensão, né, o número de páginas, embora a ABNT não estabeleça isso, a praxe acadêmica ela acaba estabelecendo que a monografia, por ser um trabalho que é um trabalho monográfico, tá? E um trabalho monográfico, ele tenta esgotar determinada temática, tá? Ele tenta ir a fundo em determinada temática. O artigo, ele tem uma finalidade diversa, porque, na verdade, os artigos eles deveriam ser produzidos com o intuito de publicação e divulgação científica, tá? E aí, além dessa finalidade da extensão, né, que diz respeito à própria finalidade, nós temos a estrutura. O artigo, segundo a norma brasileira da ABNT 6022, tem elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. A monografia também. Mas o que vai compor essa fase, né, essas fases que são divisões, são diferentes. Para o artigo, a gente tem como obrigatório o título, o autor, tá? O resumo no idioma do documento. Ou seja, em tese, nós não deveríamos precisar fazer o título em língua estrangeira, muito menos um resumo em língua estrangeira. Aí alguém pode dizer assim, mas professora, a minha instituição exige, eu estou fazendo um artigo, mas a minha instituição exige que eu faça um abstract, tá? E por isso que é importante, e aí eu vou ficar batendo nessa tecla do início ao final do curso, da aula, é que vocês, antes de entregarem o TCC de vocês precisam se familiarizar. Na verdade, esse é um processo que já deveria acontecer lá no início, desde que vocês começam a elaborar o TCC. Mas se chegaram até aqui nesse momento e ainda não tiveram acesso ao manual de normas acadêmicas, né, normas de construção de trabalhos acadêmicos da instituição de vocês, não entreguem o trabalho para defesa na banca antes de avaliar isso. Porque, embora a ABNT diga que o resumo, isso é um dos exemplos,
tá? Que vocês podem tirar dúvida no manual. Mas é um exemplo importantíssimo. Porque se vocês se confiarem na norma da ABNT, podem acabar entregando um artigo sem o resumo em língua estrangeira, muito menos o título, sendo que a instituição lá no manual, ela existe. Aí tem gente que fala assim, mas professora, a ABNT não existe, a instituição pode? Pode. A ABNT, ela não tem caráter obrigatório para as instituições. As instituições podem se nortear pelas normas da ABNT, mas elas podem estabelecer parâmetros próprios, tá? Então, assim, antes de você entregar o seu trabalho, vá lá nas normas e verifique se tudo que é exigido pela instituição está no seu trabalho, tá? Esse aqui é um dos exemplos clássicos. Vai reprovar se não entregar o resumo de língua estrangeira? Vai depender do rigor da banca, tá? Eu acho, assim, se eu participasse de uma banca, eu jamais reprovaria ninguém por não ter um resumo em língua estrangeira no trabalho. Mas cabe aí, no mínimo, uma advertência. E aí vocês vão perceber, no dia da apresentação de vocês, que algumas coisas vão ser pontuadas e o acúmulo dessas pontuações, sabe, pode causar nervoso, né? Pode causar uma situação em que você não fique confortável num dia tão importante da sua vida, que é a apresentação do seu trabalho. Então, se você puder entregar tudo certinho, ponto para você. O que a gente menos quer é ter ponto a menos, né? A gente quer garantir de chegar lá no momento da defesa com todos os pontos que a gente puder adquirir, tá? E aí, assim, o que é textualmente obrigatório dentro do artigo? Tá? Então, assim, dentro da parte de conteúdo do artigo, o que a ABNT entende como obrigatório? Introdução, desenvolvimento e considerações finais. Essa questão do desenvolvimento, a depender do tipo de artigo que você vai desenvolver, para o pessoal da área de saúde, existem espécies de revisão de literatura que se faz, né? Sistemática, integrativa, meramente narrativa. Para o pessoal do direito, a gente não tem o costume, tá? Embora isso tenha mudado um pouco, de dentro desse desenvolvimento, lidar com partes como um capítulo só para metodologia, né? Um capítulo para coleta de dados, um capítulo para análise de dados, um capítulo para discussão desses dados, né? Então, assim, a gente não tem esse costume, tá? Isso se dá muito mais, né? Em ciências naturais, né? E em outras ciências sociais que lidam mais com pesquisas empíricas. Porém, é possível. Então, assim, esse desenvolvimento, a ABNT não estabelece o que tem dentro dele, mas ela fala que o desenvolvimento de um trabalho precisa estar desenvolvido em quantas partes sejam necessárias, né, para a compreensão, desenvolvimento, né, e fecho das ideias, tá? Então, isso é muito importante. Os elementos pós-textuais do artigo, nós vamos ter referências e como obrigatórios, tá? Eu acho que ninguém nunca nem parou para pensar assim, tipo, não vou fazer um trabalho sem referência, porque hoje já é uma coisa que está bem consolidada, né, nos estudantes, essa questão da referência. E como opcionais, nós temos glossário, apêndice, anexo e agradecimentos. Então, assim, se vocês pensarem num artigo, eu sempre digo assim, não utilizem esses elementos opcionais, né, se o seu problema é pouco espaço são poucas páginas. Porque se você utiliza os opcionais, você já vai gastar muito espaço. Então, tenta o máximo que você conseguir, por exemplo, não tem necessidade de você pegar uma tabela e dedicar uma página inteira e colocar ela depois das suas referências, se você puder colocá-la dentro do artigo. Agora, se for uma coisa absurda, que tome 1 a 2 páginas, aí, de fato, isso vai dificultar a leitura, né, o desenvolvimento da leitura da pessoa que estiver avaliando o seu trabalho, ou, porventura, um outro estudante, um outro pesquisador que depois pega o seu trabalho para ler. Eu sou aquela pessoa, aquela professora que sempre acha que a gente precisa trabalhar no trabalho de conclusão de curso com o intuito de depois publicar, tá? Então, eu vou estar sempre falando aqui com vocês com essa perspectiva de que o meu trabalho ele não vai se esgotar aqui, né,
não vai se esgotar aqui, nesse momento de elaboração do trabalho de conclusão de curso. Pensem que ele pode ser publicado, divulgado, tá? Então, assim, falando aí diferença entre monografia e artigo, a monografia, como eu falei para vocês, ela vai ter mais espaço para você desenvolver sua ideia, e isso é uma coisa interessante que vocês precisam ver. Alguns cursos, algumas instituições exigem que seja monografia, né? Só que essa dúvida entre monografia e artigo cai para você lá no início. Agora eu acredito que você já tenha feito seu trabalho e tenha plena convicção de que, se você fez um artigo, isso é possível para você, tá? Então, nós temos, assim como artigo, elementos pré-textuais e textuais, mas vão ter umas sutilezas aqui, que é importante que vocês digam. O artigo, ele não precisa que você tenha isso tudo, ó, folha de rosto, folha de aprovação, a não ser que a sua instituição tenha lá no manual um elemento, tá? A gente chama de template, tá? Que é um modelo que você faz por cima para poder estar de acordo com o que a instituição espera do seu trabalho. A Débora, por exemplo, a gente vem, né, Débora, pensando o trabalho dela e tudo, e ela precisou fazer, antes de fazer a entrega, ela precisou se reportar ao manual da instituição para poder fazer tudo direitinho de acordo com o que a instituição dela pedia, tá? Então, assim, folha de rosto, folha de aprovação, resumo em linha vernácula, resumo em língua estrangeira. Então, vejam aqui, lá no artigo, o resumo em língua estrangeira, perdão, não era obrigatório. Aqui para a monografia segundo a própria ABNT. E o sumário, tá? Então, assim, gente, se vocês forem fazer um artigo, vocês não precisam fazer um sumário, tá? Dedicar uma página para o sumário, ou mesmo colocar um sumário condensado no artigo de vocês. O sumário, ele não é um elemento do artigo, mas se a instituição pedir, por isso a importância reiterada aqui de se reportar ao manual da instituição. Se a instituição pedir, vocês precisam colocar. E aí nós temos opcionais: errata, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, lista de ilustrações, lista de tabelas, listas de abreviaturas e siglas. Tá? Na monografia, isso tudo é muito mais detalhista, sabe? É um processo em que você precisa ir e revisar, realmente fazer um checklist para saber se tudo o que você precisou utilizar, se tem uma série de tabelas dentro da sua monografia, o ideal é que você faça uma lista, tá? Mesmo que para a BNT seja opcional, eu tenho visto uma certa exigência dos examinadores de trabalho de conclusão de curso, no sentido de que essas listas, elas facilitam a localização do próprio examinador. Então, eu sugiro para vocês que, embora opcionais, elas sejam utilizadas, tá? Elementos textuais da monografia vão ser todos obrigatórios, tá? Assim como o artigo, introdução, desenvolvimento e conclusão. E percebam que, assim, nas normas da ABNT, isso aqui é uma coisa que vocês precisam confirmar no manual da instituição, tá? No template que a instituição passar para vocês. Para a ABNT, no artigo são considerações finais. Na monografia, é conclusão. Professora, mas e faz diferença? É que, assim, é difícil você ter esse é meu posicionamento pessoal, né? Eu acho, assim, que construir um conhecimento científico é muito complicado você dizer, assim, que estou concluindo algo de forma definitiva, pronta e acabada, tá? Porque o conhecimento científico, ele é construção. Eu imagino que nas ciências exatas isso seja muito mais fácil da gente solver, porque, assim, ciências exatas, eu penso que sim, você tem como concluir algo. Nas ciências sociais isso é muito mais difícil, né? E nas ciências, na área de saúde, nas ciências naturais, eu acho que o grande desafio do pesquisador é pegar uma pesquisa anterior e botar ela à prova, né? Então, assim, conclusão, para mim,
é um termo que não cabe. Porém, quem sou eu no jogo do bicho? A ABNT fala assim, e se a sua instituição for omissa com relação a essa nomenclatura, você vai seguir a ABNT. Para a monografia, você utiliza a conclusão, para o artigo, você utiliza considerações finais. Mas tenho visto, de forma reiterada, algumas instituições de ensino superior que consideram a mesma nomenclatura para os dois tipos de TCC, tanto no caso do artigo quanto no caso da monografia, tá? Então, assim, estejam atentos ao que a instituição pede de você, tá? Os elementos pós-textuais da monografia, a mesma coisa, né? Referência, no caso dos opcionais, glossário, apêndice, anexo e índice. Veja que os agradecimentos, né? O espaço dos agradecimentos lá no artigo seria ao final, tá? E aqui para a monografia seria no início, tá? E aí a gente vai trazer alguns elementos aqui, porque as pessoas costumam confundir muito anexo e apêndice, né? A diferença entre o anexo e apêndice é basicamente quem está elaborando aquele documento que precisa, que tem a função de complementar ou ilustrar uma informação que você está trazendo no seu texto. O anexo vai ser um documento não elaborado pelo autor. Por exemplo, às vezes você traz um relatório, uma lei, você está avaliando uma lei, um mapa, um estatuto, né, que você precisou comentar, que você precisou colocar no seu trabalho. E o apêndice, ao contrário, é algo que foi elaborado pelo próprio autor. E no caso das pesquisas de campo, que utilizam enquete, questionários, é muito comum você precisar colocar essas enquetes e esses questionários como apêndice, tá? Para que as pessoas que estejam examinando o seu texto saibam que tipo de questionamento foi formulado nesse tipo de pesquisa. Epígrafe é uma frase, tá? Um texto que você coloca, um trecho literário ou uma composição poética que tenha relação com a construção do seu trabalho, seguida de indicação de autoria, apenas para que você possa ilustrar. É a única parte poética do seu trabalho acadêmico, tá? Então, assim, vocês certamente já folhearam, né, um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação ou uma tese. Em algum momento lá tem uma folhinha assim, num cantinho inferior direito, um trecho, tá, de alguma obra que tenha relação com a temática que você está desenvolvendo, tá, e que ilustra tudo o que está por vir. Eu vi uma vez, já que a gente está falando de preparo para final de curso, eu vi uma vez um examinador criticando, acho também um pouco pequeno, gente, para essa crítica, mas a minha função aqui é mostrar para vocês o que é que pode vir, né, o porvir dessas bancas. Então, assim, eu vi um examinador criticando determinado estudante, porque a epígrafe que ele tinha trazido para o trabalho dele não tinha a menor relação com o texto que ele desenvolveu. E eu digo mais para vocês, o meu trabalho, eu não sabia, assim, na época que eu fiz a minha dissertação, eu não sabia que a epígrafe, ela tinha que ter uma relação com o conteúdo. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma homenagem para determinado autor que eu gosto muito, mas aquele trecho que eu trouxe não tinha qualquer relação com o conteúdo do meu trabalho. Então, assim, hoje, olhando por um aspecto técnico e de forma bem crítica, eu cometi esse erro. Então, não cometam. Como a epígrafe é um elemento que é opcional, se vocês não acharem nada só para estar enxertando, enxertar por enxertar não faz o menor sentido. Se vocês não acharem nada poético e literário para colocar no trabalho de vocês, e lembrando, em tese isso cabe para a monografia, para o artigo não, a não ser que a sua instituição permita, tá? Então, assim, só por colocar não vale a pena, tá? Glossário é que quando você utiliza muitas expressões técnicas relacionadas à sua área de pesquisa e você acaba trazendo alguns termos para esclarecimento do leitor. E o índice não é a mesma coisa que sumário, tá? Nós temos no índice palavras que podem ajudar o leitor
a se identificar dentro do texto. Por exemplo, socialismo, né? Páginas X, 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 Y, Z. Em tantas páginas eu falei sobre socialismo. Eu escolhi uma palavra polêmica, né? Tá, vamos lá. Mercado financeiro. Nas páginas X, Y e Z, vocês podem encontrar informações sobre o mercado financeiro. É muito bacana isso. Mas, por ser um elemento opcional, eu sugiro para vocês que essa altura do campeonato nem pensem nisso, porque dá um certo trabalho, sabe? E a gente está aqui para evitar trabalho, tá bom? É para que as coisas funcionem e caminhem da melhor forma possível para vocês. E aqui eu chego num ponto em que muitas pessoas, quando mencionaram dúvidas, tá, falaram exatamente sobre a questão do desenvolvimento do texto. Eu entendi que a escrita científica, o desenrolar, o desenvolver da escrita científica é algo que causa angústia para os estudantes, né? Eu já tenho entendido, eu já tenho verificado isso há um certo tempo, mas para os inscritos, esse foi um motivo que tornou difícil o trabalho, o desenvolvimento do TCC. Então, vou falar um pouquinho aqui, vou gastar alguns minutos tá? Para falar sobre isso. Quando a gente falou sobre desenvolvimento, tá? Eu falei para vocês sobre a questão da divisão dos capítulos em tantos capítulos quantos sejam necessários, tá? Para apresentar o raciocínio, desenvolver o raciocínio e encerrar o raciocínio, certo? Em outros cursos, eu sempre falo, e aqui a gente não vai ter tempo, mas eu preciso falar sobre isso, quando se pensa em quantidade de capítulos, pensa-se na quantidade de objetivos específicos que foram estabelecidos. Então, assim, a essa altura do campeonato, eu estou considerando que vocês passaram por todo o processo que eu penso que seja o ideal. Vocês planejaram a pesquisa, tá? Vocês seguiram esse planejamento e, eventualmente, precisaram ajustar esse planejamento, esses elementos que foram estabelecidos, mas, tá? Esse planejamento foi útil para vocês. Então, quando eu penso em divisão de capítulos, eu penso na quantidade de objetivos específicos, tá? Pode ser que em um capítulo eu tenha mais de um objetivo, mas pelo menos um objetivo tem que corresponder a um capítulo seu. Então, assim, esses capítulos, eles precisam estabelecer uma relação lógica entre si. E eles precisam ter entre si uma proporcionalidade em relação ao total de páginas, tá? Então, eu quero dizer que se o primeiro capítulo ele tem 4 páginas, o ideal dele são 4 páginas, considerando um artigo, claro, o segundo tem que ter 4, o terceiro tem que ter 4, considerando que são 3 capítulos, tá? Então, assim, a professora, mas tem que ser 4 cravado. Não, gente, pelo amor de Deus, não precisa desse esforço todo. Mas eu não posso começar o primeiro capítulo com 6 páginas, o segundo com 3 e o último com 1, tá? Porque isso fica muito claro para a banca que você perdeu o fôlego na sua escrita. Então, vamos tentar manter essa proporcionalidade e pensar que a energia gasta, ela precisa ser exatamente naquela última parte do trabalho, tá? No desenvolvimento é que a gente vai apresentar as nossas ideias e os nossos argumentos a partir dos teóricos que a gente escolheu, as teorias e os conceitos que a gente estabeleceu como necessários para que a gente possa desenvolver a nossa ideia, os dados que a gente vai coletar, que a gente precisou coletar. E isso precisa estar muito alinhavado, tá? Esses autores, quando a gente vai mencionar, autor A disse isso, autor B disse aquilo, autor C disse tal coisa, é preciso que a gente estabeleça um diálogo entre esses autores. E aí, às vezes, eu vejo que os meus orientandos botam na cabeça, professora, como é que estabelece um diálogo entre esses autores, se eles não estão nem aqui? Mas o seu papel é esse, e é simples. Se você vai estabelecer esse diálogo a partir de expressões conectivas. Só pena, de um autor que eu gosto muito, esqueci o nome dele agora, só pena de o seu trabalho virar uma lista de supermercado. E aí, por que eu resolvi trazer essa questão aqui, para além do motivo que vocês mesmos determinaram quando preencheram a lista de inscrição, o formulário de inscrição?
com base na dúvida de vocês e com base no fato de que, se vocês ainda não fizeram esse diálogo entre os autores, vocês ainda podem consertar isso, porque é simples. É só vocês utilizarem conectivos. Vamos lá. Autor A diz, segundo o autor A, a ideia é essa. Vou trazer um outro autor que concorda com o autor A. No mesmo sentido, ou então, em complemento, porque o autor B falou não só aquilo que o A disse, mas ele também trouxe outro diferencialzinho. Agora tem o autor C, que ele não concorda nem com A, nem com B. Em sentido oposto, tá? O autor C, Aí agora eu preciso me posicionar, professor. Precisa, né? Aí as pessoas às vezes ficam muito confusas no sentido de que o posicionamento seja a opinião delas, tá? E não é isso. Quando a gente fala que você precisa se posicionar dentro do seu trabalho acadêmico, é você, com base em uma ideia, uma teoria que já está C, tá? Então, assim, percebe-se que, né, o autor C, embora seja minoria, está, como é que a gente diz? Está mais atualizado, tá? Está mais convincente, por esse. Tudo que vocês forem desenvolver, vocês vão desenvolver com base no que já disseram. E desde que vocês estabeleçam esse diálogo entre os autores. Você precisa fazer parte dessa conversa, tá? É uma grande mesa. O TCC, ele é uma grande mesa, uma grande roda, especialmente para aquelas pessoas que... Aqui só tem uma exceção. Para aquelas pessoas que vão desenvolver, desenvolveram, né? Porque eu preciso sempre me lembrar que, assim, nós aqui estamos falando para pessoas que já estão finalizando, né, esse processo. As pessoas que resolveram um artigo que se baseia em partes, né, cujos capítulos são referencial teórico, metodologia, análise de dados, discussão dos resultados, sabe? Para essas pessoas que têm um capítulo específico para o referencial teórico, eu sugiro que você não participe do diálogo. Você simplesmente traga o que existe na doutrina, porque a sua participação vai ser lá no final, sabe? Na hora de fazer a discussão. Agora, se você está fazendo um artigo que é a praxe do pessoal do direito, por exemplo, que a gente não costuma fazer esse tipo de coisa, fazer um capítulo para o referencial teórico, um para metodologia, né? Se você está desenvolvendo ali as suas ideias, você está fazendo uma revisão narrativa, meramente narrativa, e você está trazendo os autores, você vai precisar ingressar nessa discussão. O diálogo vai precisar envolver você também, tá? Então, esse momento, antes de apresentar para a banca, é o momento de saber se o seu trabalho, ele demonstra como você se posicionou, tá? Se você já vem se posicionando e já vem trazendo... Professora, você está sem áudio. Faz tempo, Débora? Alô? Aconteceu algumas vezes. Aí ficou mudo. Ai, meu Deus. Aí tá dando um chiadinho, eu acho que é o microfone. Talvez saindo do lugar. Deixa eu ver. Olha, deu certo? Deu, tá dando para lhe ouvir. Tá? Então, onde será que eu parei a
minha fala aqui para todo mundo ouvir, a necessidade de se inserir no diálogo e trazer elementos que demonstrem o seu posicionamento. Não é que você vai criar uma teoria sua, você vai trazer as que existem e trazer o seu posicionamento. Isso é importante. E também não precisa ser nada expresso, tá? Pode ser algo sutil. Agora, dicas sobre escrita mesmo, né? Escrita. As pessoas esquecem que, quando a gente está fazendo uma pesquisa acadêmica, a gente precisa garantir não apenas um bom problema, uma questão que seja realmente relevante, mas a gente precisa saber passar o resultado da nossa pesquisa. O resultado da sua pesquisa é o seu TCC. Então, assim, eu tenho um problema de pesquisa que é absolutamente relevante, mas na hora de eu escrever, eu não consegui passar a ideia. Não adiantou muita coisa. Então, assim, tão importante quanto ter as ideias é conseguir colocar essas ideias no papel e fazê-las e dar sentido para essas ideias, tá? Então, assim, pensem que dentro do texto o parágrafo é uma célula. Essa célula precisa ter início, desenvolvimento e fim, tá? Eu não posso ter um parágrafo tão curto que cause dúvida no leitor, que gere uma expectativa e essa expectativa não seja atendida. Também não posso ter um parágrafo tão longo que confunda o leitor, de modo que ele não saiba exatamente o que é que eu estou dizendo. Então, pensem a partir da célula do texto, depois pensem como as células se comunicam entre si. É muito importante os conectivos, tá? Eu preciso dar a ideia de continuidade ao meu texto. E essa continuidade, ela se estabelece a partir das relações que eu consigo estabelecer primeiro entre os meus parágrafos, tá? E depois dos parágrafos, eu preciso estabelecer conexão entre os tópicos do meu trabalho. Ou seja, aí tem gente que diz assim, professora, mas o artigo não tem capítulo. Tá? O artigo ele tem seções, partes, blá, blá. Para mim, isso não faz o menor sentido. A forma como você vai chamar as partes que compõem o desenvolvimento de um trabalho acadêmico. Se você vai chamar de capítulo, seção, parte, não interessa. O que interessa de fato é que você estabeleça entre essas partes uma conexão também. Tá? Então, eu preciso estabelecer um link, uma costura entre um e outro. Essa costura ela é sutil, ela acontece ao final do parágrafo, ao final do tópico, capítulo, parte, como vocês queiram chamar. Você precisa dizer por que falou aquilo tudo e anunciar o que vem na sequência, meio que justificando por que você falou aquilo tudo naquele capítulo. Tá? E, professor, isso é difícil. Não é difícil, certo? Um parágrafo resolve isso. Né? Então, assim, é a partir desse conceito de serviço público que iremos estabelecer, né, as espécies desse conceito no tópico a seguir. Isso é um fecho de um trabalho que está falando sobre serviço público. Tá? Então, assim, esse cuidado, essa delicadeza que vocês devem ter com quem está apreciando o trabalho de vocês, né? Porque o que está na cabeça de vocês está muito claro, está muito fácil para você que está lendo e está entendendo de onde você está partindo, de onde você quer chegar. Mas esse caminho precisa ser apresentado para o leitor. E aí, isso é muito questão de educação quando a gente está falando de um trabalho que a gente está submetendo para um evento ou para uma revista, mas no caso de um examinador de banca, isso é obrigação sua, porque ele vai exigir isso de você, tá? Inclusive, para as pessoas que não fazem essa conexão entre os capítulos, eu tenho visto muito recentemente o examinador perguntar assim, mas por que mesmo que esse primeiro capítulo está aqui no seu trabalho? Tá? E aí, assim, se não for uma coisa que você errou aqui, ó, na hora de dividir as partes, os capítulos, os tópicos, você ter muito claro na sua cabeça
por que você está escrevendo aquele capítulo, tá? Qual foi o seu objetivo com aquele capítulo? Isso aqui já é antecipação do que vocês vão precisar falar para a banca. Vocês precisam ter isso aqui muito claro, tá? Além de saber o porquê de cada um, relacioná-los entre si, para que vocês possam justificar o que você escreveu aqui. Um dia eu estava numa banca, e aí um aluno escreveu o primeiro capítulo sobre o histórico de determinado Chico. Se você excluísse aquele capítulo, a gente entenderia perfeitamente tudo o que ele tinha escrito na sequência. Aquele capítulo, ele foi feito clara e evidentemente para quem estava examinando o TCC, por pura questão de preenchimento de laudo, tá? Ele não estava ali para agregar nada. Então, assim, o exercício que a gente precisa fazer em relação aos nossos capítulos, as partes, tópicos, subtópicos, né? Como vocês queiram chamar, se eu eliminasse esse capítulo, ele faria diferença? Todos eles precisam fazer diferença, tá? Se não fizer diferença, a banca vai perceber de cara que aquilo ali foi feito sem um objetivo, e aí não tem objetivo específico naquele capítulo, e é apenas para preencher o número de páginas que precisava ser alcançado. Ponto negativo para o aluno que funciona dessa forma, tá? Então, assim, voltando aonde a gente estava falando, a gente precisa ter essas conexões celulares, né, dentro do próprio parágrafo. O parágrafo precisa fazer sentido e ele precisa ter ligações com o antecedente e o consequente, e as partes do trabalho também precisam dialogar entre si a partir de links que vão sendo criados quando finaliza o primeiro capítulo para os demais, tá? Então, é preciso que você estabeleça essa postura para garantir solução de continuidade do texto. Isso não é só respeito a quem está lendo, tá? Isso é uma obrigação do pesquisador, né? Isso diz muito da capacidade que o autor tem de estabelecer coesão e coerência com o texto, né? Eu sempre digo assim, gente, se a gente pesquisa, se a gente produz ciência, porque não se iludam, o TCC ele é uma produção de ciência. Se a gente produz isso e a gente não consegue transmitir, o nosso papel ele não foi alcançado, tá? Então, eu preciso ter uma boa ideia, colocá-la no papel e ser capaz de transmitir. Coesão, coerência e objetividade, tá? São características que precisam estar no texto de vocês. Quando eu falo, eu vou voltar aqui porque eu tenho lido um livro que tem meio que me confirmado algumas impressões que eu já tinha sobre escrita acadêmica, e eu acho importante falar sobre isso. Quando a gente fala aqui, sobre parágrafos curtos ou longos, as pessoas que escrevem parágrafos longos, geralmente são pessoas que, além de escreverem parágrafos longos, têm uma escrita prolixa, ou seja, utilizam termos, né? E aí, o meu papel aqui é dizer para vocês, prepará-los, inclusive, para uma próxima produção, no sentido de que vocês não precisam, para ter um bom trabalho acadêmico, vocês não precisam escrever difícil. Quanto mais difícil vocês escrevem, mais longe estão do objetivo que é a produção do conhecimento. A produção do conhecimento é transformação social. Se eu utilizo termos prolixos, que são ininteligíveis, eu não alcancei o meu objetivo. Isso vem de uma ideia que a gente tem de que o acadêmico, ele é aquela pessoa que ele é inatingível, né? Quem aqui já não foi para um congresso que o cara falou um livro, você não entendeu nem um copo de água e ainda ficou achando que o cara era um máximo, né? Então, assim, só porque ele falou super difícil, aí você se sente burro, acha que o cara é super inteligente e, na verdade, ele não alcançou o objetivo dele. Então, assim, pensem que a linguagem de vocês precisa ser uma linguagem acessível. Se vocês escrevem usando um termo técnico, pegue aquele termo técnico e explique aquele termo técnico. Ou você vai botar no glossário, como eu falei para vocês lá atrás,
Ou vocês vão fazer uma nota de rodapé, ou vai caber a explicação daquele termo técnico no próprio texto. Nada é subentendido no texto acadêmico. Pense que uma pessoa leiga pode ler o texto de vocês e precisar entender aquele assunto. Então, a ideia é tornar acessível o conhecimento, tá? Não sei por que meu... voltou. Bom, eu tenho algumas coisas também ainda sobre escrita. Expressões coloquiais. Gente, pelo amor de Deus, tá? Assim, a gente precisa dar acesso para as pessoas, mas a gente não pode também estar utilizando expressões que são do nosso dia a dia. A gente precisa garantir o mínimo de formalidade. E é bem aqui, tá? Não é lá no parágrafo rebuscado, com super expressões, não. É só evitando expressões coloquiais. Esse aqui é o limite, tá? Manter o texto objetivo, eu já falei para vocês, e isso aqui diz respeito a uma regra gramatical que eu amo, que é utilizar as expressões na ordem direta. Esse negócio de trazer o adjunto adverbial para o início da frase, o verbo em segundo lugar, o sujeito por último, isso complica o entendimento. Tá? A gente precisa tornar as expressões, como é que a gente diz? As orações fáceis de compreensão, tá? Objetivas, e nada melhor do que isso, do que a ordem direta. Evitem o uso da primeira pessoa. Aqui é o seguinte, primeira pessoa, no Brasil, no singular, inclusive, falando assim, eu fiz, eu penso, eu. Se você não é doutor, você não pensa nada. Tá? Essa é a grande verdade. Eu estou falando de uma praxe acadêmica. Eu, Juliana, e eu vou deixar registrado isso aqui, eu particularmente penso que uma titularidade, né, ela não garante que determinada pessoa saiba mais do que outra. Não. Mas aqui no Brasil, a gente tem essa pegada de, assim, não é doutor, não tem autoridade acadêmica. Então, me parece que só quem está autorizado a falar, a escrever em primeira pessoa do singular é o doutor. Então, estamos falando aqui possivelmente para pessoas de graduação. Então, evitem o uso da primeira pessoa. Por quê? Porque dá a ideia de falta de humildade, digamos assim. Às vezes, a gente pode utilizar, eu já tenho visto alguns aceitos no sentido da primeira pessoa do plural, né? Pensamos, colocamos, referenciamos, também porque dá a ideia de que aquele trabalho foi desenvolvido em conjunto com um orientador. Então, é mais de uma cabeça pensando. Lá fora, e aí eu também preciso fazer parênteses, lá no estrangeiro, na praxe acadêmica no estrangeiro, as pessoas entendem que você precisa mesmo escrever na primeira pessoa do singular para que você assuma uma responsabilidade por aquilo que você está escrevendo e divulgando. Acho muito válido, tá? E também acho uma certa bobagem esse negócio de autoridade acadêmica. Eu acho que todos nós, no momento em que estamos pesquisando, né, uns com mais experiência, outros com menos, nós temos a nossa possibilidade, nós temos o nosso momento de autoridade acadêmica, né? Eu não vou saber mais do que a Débora, que fez o TCC dela, né, sobre determinado assunto. Aliás, sobre o problema que ela desenvolveu. O problema foi dela, a pesquisa foi dela, então ela é a pessoa com a autoridade. E aqui eu já me antecipo uma coisa, quando vocês forem defender na banca de vocês, respeito a todos os membros da banca, porém, sem submissão. Aquelas pessoas não conhecem o trabalho de vocês como vocês conhecem. Tá? Para quem realmente elaborou o seu trabalho, ninguém nesse planeta vai conhecer mais do que você. Tá? Então, assim, o trabalho é seu, tá? Cabeça erguida, sem arrogância, mas assim, cabeça, e também sem submissão. O trabalho é seu. E nada melhor do que esse tipo de confiança para você chegar e enfrentar uma banca de trabalho de conclusão de curso. Né? Eu não gosto dessa expressão, enfrentar, porque parece que assim, nossa, vamos chegar numa guerra e eles contra o meu TCC. Não é assim que funciona, tá? Lá na frente eu vou falar mais sobre isso. Cuidado com o senso comum. Todo mundo sabe que todo mundo sabe nada, entendeu? Na verdade, a gente está aqui para saber o que é que você sabe, meu querido. Você vai precisar dizer
que você sabe com base em alguma coisa, ou doutrina, né, ou teóricos, ou pessoas que criaram conceitos, ou dados que você coletou, né? Mas, assim, a gente está aqui para saber o que você descobriu. Não é que todo mundo sabe nada, certo? Tudo que você for dizer no trabalho, você precisa ter uma fundamentação, né? Se fundamentar no referencial teórico que você escolheu, certo? Então, cuidado com o senso comum. E manter imparcialidade. Estamos num momento muito difícil, tá? De pós-verdades, em que todo mundo quer construir a sua verdade, e isso com base né, de biblioteca de WhatsApp, e blá, 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 e fake news, e esse já é um momento muito difícil para produzir ciência, e as pessoas se acham no direito de, em um trabalho científico, expor seus posicionamentos religiosos, né, políticos, e não é, gente, o lugar, tá? Uma das características da ciência é exatamente a imparcialidade. Você, no momento da sua escrita, precisa ter muito cuidado com isso, tá? Ninguém está para saber qual é o seu posicionamento. Professora, mas eu tenho certeza que você é contra o governo XYZ. Sim, eu posso ser contra o governo XYZ, mas a banca não precisa saber disso. E vocês precisam entender também que lá na banca pode ter um professor que, no fundo, ele não é X, ele é XYZ. E aí, detonou a avaliação. Entende? Então, assim, cada macaco no seu galho. O conhecimento espiritual, perdão, a percepção espiritual é muito importante, né? Gente, até gaguejei. A vertente política sua é muito importante, mas, assim, cada uma dessas partes que te compõem possui sua função social e hora e lugar para aparecer. Na hora do TCC não é o momento, tá? Aqui eu vou falar um pouco porque, assim, a introdução vai ser o último momento do seu trabalho, tá? E aí eu falo um pouco sobre a importância de ter planejado esse TCC. Eu espero que você que está me ouvindo tenha planejado esse TCC. E é o momento de, antes de entregar o TCC, voltar lá no seu planejamento, verificar se tudo que você planejou, pensou, como o problema de pesquisa, como objetivo geral, como objetivo específico, se aquilo ali efetivamente se cumpriu, tá? E daí você faz a sua introdução, porque, na verdade, a introdução ela é isso, né? Ela é a apresentação do seu tema, ela é a apresentação da sua problemática, tá? Dos seus objetivos, a justificativa, por que você fez esse trabalho, por que você elegeu esse tema, tá? Por que ele é relevante científico e socialmente. Esse é o momento da introdução. A professora, mas o meu orientador ou a minha instituição exigiu que eu fizesse a introdução lá atrás, então eu comecei com a introdução. Tudo bem, tecnicamente eu acho que não é o ideal, porque, na verdade, isso te traz mais um problema. Mas é o momento de você pegar a sua introdução, que você já fez, e fazer uma reflexão sobre ela, tá? Depois de uma leitura cautelosa do seu trabalho. Ela está prometendo, o que ela está prometendo, ela está cumprindo? Né? Os objetivos foram alcançados? Né? Assim, na verdade, você precisou modificar algum objetivo? Esse é o momento dos ajustes da introdução para quem já fez, e é o momento de fazer uma boa introdução, tá? Para quem ainda não fez. E aí, assim, para aqueles trabalhos que não envolvem a questão da coleta de dados, análise de dados, né, discussão de resultados, aqui eu trago um esquema que serve bem para a introdução. Você contextualiza ou delimita o tema, tá? Apresenta o seu problema de pesquisa, lembrando que, no caso dos artigos, o problema de pesquisa ele não é obrigatório de aparecer. O objetivo geral, sim, mas o problema de pesquisa não é obrigatório. No caso da monografia, esteja atento, tá? E deixe expresso o seu problema de pesquisa. Justificar a relevância do estudo, apresentar os objetivos geral e específico, lembrando que esses objetivos específicos, eles vão ter que se relacionar a cada uma das partes do trabalho, de forma que, quando você for mostrar o seu objetivo específico, você pode até identificar em qual parte do trabalho esse objetivo específico vai aparecer. Por exemplo, conceituar, na primeira parte do meu trabalho, irei conceituar o que seja serviço público para a doutrina francesa.
tá? Eu identifiquei em qual capítulo esse objetivo específico vai aparecer. Eu preparei o leitor. E explicação da metodologia. Tá? No caso daqueles artigos que que trazem discussão de resultado, eles geralmente têm um capítulo que é dedicado à metodologia. Então, assim, não caberia aqui, tá? No caso da conclusão, tem aquela discussão que a gente já travou sobre conclusão e considerações finais, que tem que ser visto no manual da instituição para que não haja erro, tá? Pode passar batido pela banca, mas pode não passar. Não apresente informações novas na conclusão. Não pode, tá? Não pode trazer, porque segundo o autor XYZ, se ele não tivesse sido mencionado no corpo do seu trabalho, não traga, tá? Retome os objetivos, relembre o leitor qual eram os seus objetivos, diga se eles foram alcançados, tá? Na hora de falar sobre objetivos específicos, sintetize os capítulos, tá bom? E não esqueça que para as futuras pesquisas, é importante trazer contribuições para futuras pesquisas. Você pode trazer limitações da sua pesquisa. Por exemplo, muita gente precisou readaptar a metodologia quando nós estávamos em isolamento social quase que absoluto, né, para quem levou a sério isso. Nos anos de 2020, em 2020, foi mas muita gente que precisou reformular a metodologia, porque não dava para ir para campo. Como é que você ia para campo fazer coleta de dados? Como é que você ia para campo fazer entrevista com pessoas? Não tinha a menor condição. Então, assim, essa seria, para uma pessoa que escreveu em 2020, essa seria uma clara limitação da pesquisa, importante de dizer, porque isso vai ficar documentado para as próximas gerações, entendeu? Então, assim, importante. Ao mesmo tempo, dizer quais foram os questionamentos que surgiram junto com sua pesquisa, e sugerir para os próximos, as pessoas que estão lendo seu trabalho, como é que aquela pesquisa pode continuar. Isso é muito importante. Ou dizer como você mesmo pretende continuar aquela pesquisa, né? Isso é essencial. Isso é uma boa conclusão, tá? Aí vocês precisam ter muito cuidado. Porque essa altura do campeonato está todo mundo exausto, cansado, ninguém consegue mais pensar. E muita gente acha que fechou o desenvolvimento do trabalho, ou seja, aqueles capítulos, tá ótimo, vai passar. Não é assim, gente. Quem vai dar a cara de trabalho acadêmico para o trabalho de vocês, quem vai legitimar o caráter científico e acadêmico do trabalho de vocês é exatamente a introdução e a conclusão. Então, vocês precisam ter fôlego para isso, tá? Então, assim, vou fazer introdução. Primeiro, cuidar para não colocar a introdução mais conteúdo. A introdução não é para ter conteúdo. A introdução é para ser a vitrine do seu trabalho, tá? E a conclusão não são... Tem gente que fazer 2 parágrafos aqui, tá? Reprova, gente. Porque, assim, que foi mesmo que você, né, assim... Vamos aqui pegar tudo que você botou aqui e vamos concluir, vamos ver o que foi que você percebeu, né? Isso é importante. E aí vocês precisam ter a ideia de que 10 a 15% do trabalho de vocês precisa ser conclusão, 10% precisa ser introdução, tá? Professor, esse cálculo... Não existe esse cálculo fechado, não. Tá, assim, se você precisava ter 2 páginas de introdução, você fez 1 página e meia e conseguiu dizer tudo o que precisava dizer, ok, tá bacana, entendeu? Assim, não tem problema. Agora, é preciso dizer tudo o que precisa dizer, tá? E manter o mínimo de proporcionalidade possível. Eu vou fazer aqui um cálculo rápido para que vocês percebam o que eu estou falando. Vamos fazer de conta que um determinado artigo precisa ter 15 páginas. Quando eu falo de 15 páginas, eu não falo de capa contra capa sobre capa, né? E referência bibliográfica não é parte textual. Então, assim, vamos falar da parte textual do trabalho. Introdução e desenvolvimento com 15 páginas. Se eu tenho 10% de introdução, 10% de introdução, eu tenho 1 página e meia. A conclusão não pode, por hipótese nenhuma, ser menor do que a introdução, porque significa que você, né, perdeu muito fôlego. Assim, será que você disse tudo que tinha que dizer na conclusão? Então, no mínimo, ela tem que ser igual à introdução. Então, vamos lá, 10%, 1 página e meia. Estou sendo boazinha aí, estou deixando aí 1 página e meia de conclusão para vocês. 1 página e meia vezes 2 dá 3. Qual era o meu total? 15. O que sobra para o resto do texto? 12 páginas.
Se eu fizer, como a praxe acadêmica costuma fazer, dividindo o trabalho em 3 capítulos, eu vou ter 12 dividido por 3, 4 páginas por capítulo. Então, essa é a noção de proporcionalidade que vocês precisam verificar, né, se vocês ainda tiverem tempo, para poder não ficar um texto parecendo um Frankenstein, né? O texto começa com o primeiro capítulo bem grandão, arrasei no meu TCC, no último capítulo tem 2 páginas, ou seja, no momento crucial do seu trabalho, você, né, decaiu, fez um parágrafo de conclusão, meia página de introdução. Né? Eu, como examinadora, eu ia dizer, olha, foi assim que aconteceu, né? O mínimo que eu ia fazer era perguntar o que houve, né? Se faltou tempo ou espaço. Aliás, espaço não foi, faltou tempo, né? Resumo também é uma coisa que vocês precisam pensar com muito carinho, tá? O resumo, gente, não é o resumo. Meu Deus, eu tenho que resumir 15 páginas em resumo, que é isso aqui, tá? Primeiro de tudo, pensem que hoje mesmo uma pessoa me mandou mensagem. Professora, quantas páginas tem que ter o resumo? Mas depende. Você quer saber sobre, nos termos da ABNT, ou você quer saber nos termos da sua instituição? Para os termos da sua instituição, eu vou bater novamente nessa tecla. O estudante que vai fazer um TCC, antes de qualquer coisa, precisa manusear o manual que estabelece as normas de confecção de trabalho acadêmico e precisa ter um mínimo de familiaridade com essas normas, tá? Porque o resumo, por exemplo, a ABNT fala de 100 a 250 palavras para o artigo. Mas vai que a sua instituição quer de 250 a 500. Como eu falei, ela não está obrigada a seguir, como é que a gente diz, para e passo a ABNT. Ela pode ter as normas dela, tá? Então, assim, o que o resumo quer? O resumo quer ressaltar sucintamente algumas características do seu texto. E aí eu vou dizer, o resumo, ele quer saber se você sabia de onde você ia partir, para onde você vai chegar. Esse anúncio precisa ser feito para o leitor, tá? Segundo a ABNT, o que o resumo precisa ter? Finalidades, metodologia, resultados e blá, blá, blá. E em um bom português, tá? Em um bom português, você precisa, em uma oração, apresentar o seu tema delimitado, depois dizer qual é o seu objetivo geral. Se você tiver um resultado lá na conclusão bacana para colocar o que foi que você, né, a partir desse objetivo geral, onde foi que você chegou, apresenta esse resultado, tá? E diz sucintamente qual foi a metodologia que você utilizou. Esse modelo de resumo tem dado muito certo para meus alunos. Mas o resumo quer isso, quer que alguém pesquise o seu trabalho, encontre o seu resumo e consiga identificar claro de onde você parte e onde você chega. Tá? Lembrando, resumo você vai utilizar na terceira pessoa. Tá? Antigamente, antes da última alteração que teve uma alteração super recente nas normas que tratam sobre o resumo, e a ABNT falava que era obrigatório o uso da terceira pessoa, aí agora ela mudou o verbo para dizer convém, né? Eu continuo pedindo que você pense que é obrigatório falar em terceira pessoa. E segundo a ABNT, 100 a 250 palavras para artigo e 150 a 500 para resumos de monografia. Tá? Veja que a monografia tudo é mais extenso. Né? Agora, isso aqui é uma coisa que precisa ser verificada, batida lá no manual. Tá? Assim, isso aqui é fato. Você precisa de 3 palavras-chave, né, no mínimo, tá? Elas ficam abaixo do resumo e agora a ABNT mudou essa regra. A partir de agora, nós colocamos as palavras-chave com letra minúscula, a não ser que seja um nome que precise ter a primeira letra maiúscula, separadas com ponto e vírgula. Antes dessa mudança da norma sobre resumo, a gente botava ponto final e começava com letra maiúscula. Isso aqui tem muita gente errando. Tudo bem que vocês vão pedir para alguém que cuide de formatação, cuidar do trabalho de vocês, tá? Isso aqui é uma coisa que eu vou pedir lá no final. Mas, assim, fica atento,
tá? E se liga nessa dica aqui, porque é importante, tá? Até porque, como tem alguns professores que não estão ligados nessa mudança, eu já vi professor dizendo assim, tá errado. Não está errado, professor. Tá? Eu estou acompanhando a última mudança da BNT. Já pensou isso? Nossa Senhora, eu estou acompanhando a última mudança da BNT. Isso é importante. Bom, então, assim, a dica de erro de tempo verbal. O resumo você vai escrever no presente, a introdução você vai escrever no futuro, porque você está apresentando o seu trabalho para a pessoa que vai ler. Pode ser no presente também, tá? E as considerações finais ou conclusão você põe no passado, porque, afinal de contas, você já passou por todo o trabalho. Você e a pessoa que está te lendo, tá? Tenham cuidado com o título, certo? Título pode vir com um subtítulo. O título, o que vem antes dos 2 pontos é tudo em caixa alta, o que vem depois dos 2 pontos é letra minúscula, tá? Isso aqui não tem nenhuma regra que diga isso, mas isso aqui é praxe acadêmica. Quando você delimita o seu tema lá no seu projeto de pesquisa, pode ser que você tenha chegado num tema delimitado tão legal que pode ser o seu próprio título, tá? Ele precisa ser claro e conciso. Gente, pelo amor de Deus, não vão escrever assim, 5 linhas de título, que é ridículo, tá? Assim, não alcança o objetivo, as bancas não costumam gostar. E outra coisa importante, o seu objetivo geral ou elementos que caracterizam o seu problema de pesquisa precisam estar ali no seu título, tá? Para que a pessoa que esteja fazendo uma busca ou o seu próprio examinador olhe para o título e diga, eu sei o que essa pessoa vai falar ou vai escrever sobre agora, tá? Pode ser uma pergunta ou uma afirmação e o uso da criatividade eu peço cautela. Por quê? É com muito pesar que eu falo isso, porque eu sou uma pessoa que eu adoro o uso da criatividade dos meus alunos. Porém, eu vejo bancas que são mais conservadoras, instituições que são mais conservadoras. Professora, mas eu estou com muita vontade de usar minha criatividade, professora. É o único momento que eu vou poder usar minha criatividade. Como é que eu faço? Aí você vai lá no banco da sua instituição, no banco de trabalho de TCC, e você dá uma verificada nos títulos para ver como é que eles são. Dá uma verificada nos trabalhos que o seu orientador já orientou, para ver se tem uma pitada de criatividade ali, sabe? Se for uma coisinha muito fechada dentro da caixinha, não tenta sair agora, não. Você tem outras oportunidades na sua vida de botar sua criatividade para fora, tá? Assim, você pode fazer um outro trabalho, ou mesmo pegar o seu TCC e publicar. Gente, eu sou muito apaixonada por quem faz TCC e publica, transforma num artigo, numa monografia, ou pega um artigo e já lança para uma revista. Eu sou apaixonada. Aí, meus queridos, aqui nós chegamos a um ponto importante. Como eu falei para quem estava aqui desde o início, eu falei, gente, a gente tem 2 questões aqui. A gente tem a questão de se o seu trabalho está pronto para ir para a banca, né? E tem você, que é outra parte da aula que a gente vai falar aqui agora sobre a questão da apresentação. O que eu peço para vocês é o seguinte, não mandem para a banca um trabalho sem estar formatado e revisado gramaticalmente, tá? Você já ganha pontos com o examinador quando você faz isso, certo? Significa zelo, significa cuidado com o seu trabalho, tá bom? Então, assim, tenham muito cuidado com essa parte. Ah, professora, mas eu vou fazer tudo no final. Cara, mas a pessoa que vai olhar o teu trabalho, ela tá ali, ela vai receber o teu trabalho naquele momento. Aquele momento é importante para o convencimento do orientador. Professora, mas eu não sei fazer as normas da ABNT. Ou então, até poderia estudar, mas estou muito cansada. Pois contratem pessoas para fazer isso. Tá? E assim, aqui eu não estou fazendo uma propaganda pessoal, porque eu já trabalhei com isso, mas eu não trabalho mais. Contratem uma pessoa para cuidar do trabalho de vocês. Gente, deu trabalho. Vocês sabem disso. O nome do negócio é trabalho de conclusão de curso. Sabe? Sim, se vocês não têm mais energia, passem para outra pessoa. Agora, a questão da revisão gramatical, eu digo para vocês, não revisem vocês mesmos o trabalho de vocês. Sabe? Nós somos péssimos revisores de nós mesmos. Nós vamos revisar o nosso trabalho com os nossos próprios vícios. Então, nós não vamos ser capazes de perceber nossos vícios. Então, passem esse trabalho para uma outra pessoa. Ou um amigo que esteja no curso de letras, ou contratem alguém,
ou eu não sei, mas assim, vocês não podem ser o revisor do trabalho de vocês, tá? Isso é a maior pegadinha que existe. Eu vou dar uma revisada aqui, porque não, tá ótimo. Tá ótimo, assim, partindo de qual pressuposto, né? Eu, por exemplo, eu não faço revisão dos meus trabalhos. E olha que eu tenho revisão, eu tenho pós em revisão de texto, mas eu sempre passo para uma outra pessoa fazer para mim, tá? E aí, agora que a gente vai para a parte que acho que as pessoas estão até caracterizou boa parte das dúvidas, né? Tá aqui. Pronto, entreguei o meu trabalho e agora a minha instituição exige que eu apresente. E ainda tem isso, né? Porque, assim, nem toda instituição vai te obrigar, digamos assim, a apresentar. Mas se você está aqui e você vai apresentar, eu tenho uma coisa para te dizer. Você precisa se preparar. Quem me acompanha no Instagram sabe, essa semana eu fiz um Reels fazendo de conta que era uma pessoa fazendo a apresentação de um TCC com um diálogo sem pé nem cabeça. Gente, às vezes a gente planejando a apresentação sai muito ruim. Imagine se a gente planejar. Qual é a grande sacada assim, de você ser obrigado a apresentar o seu trabalho? A Débora, ela está com a dúvida. Ela está perguntando em relação à introdução. Eu preciso necessariamente, ao final, falar do que irei tratar nos capítulos. Por exemplo, no primeiro capítulo, irei tratar disso e disso. É importante. É muito importante que você faça isso. Sabe? É porque aquela história que eu falei. O capítulo, ele te remete a um objetivo. E se você sinaliza para o leitor o que você vai falar em cada capítulo, ele tem ou não interesse pelo seu trabalho. No caso do examinador, ele já vai saber de cara se fez sentido ou não aquela construção que você fez, entendeu? Então, assim, eu, como examinadora, dos trabalhos que eu orientei, que eu participei de banca quando eu era professora universitária, eu exigia que a pessoa tivesse o mínimo de antecipação, tá? Sobre o que é que eu ia esperar do trabalho dela. Agora, sim, não existe um lugar, tá? Que você vai encontrar uma regra, tá aqui essa regra. Não tem. Até porque se vocês devem ser os melhores espectadores do que eu vou falar aqui agora, assim, vocês estão sentindo isso na pele agora. Não existe um manual tão perfeito de uma instituição que diga, se tiver, eu queria que alguém compartilhasse aqui comigo, mas assim, eu não vi ainda um manual que dissesse exatamente o que eu tinha que colocar na minha introdução, né? Exatamente, bem bonitinho o que eu tinha que ter. Eu não vi esse manual ainda. O que eu estou trazendo aqui para vocês é com base em experiências, né? Então, eu sugiro que sim, que você faça esse briefing. Não precisa você fazer uma síntese, porque não há o espaço para isso. Tá? O espaço para você fazer síntese dos capítulos é lá na conclusão. Mas se você trouxer essa antecipação para o leitor sobre o que eu vou fazer no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, não é você antecipar no sentido de sintetizar o que você vai... Não, é só anunciar, fazer a relação entre o capítulo e o objetivo específico. Já está suficiente. Tá bom? Vamos lá, voltar aqui. Agora vamos para a tal da apresentação. Eu estava falando aqui sobre a questão do porquê apresentar, né, gente? Assim, ao longo da nossa educação no ensino superior, algumas competências vão sendo solicitadas. No caso do TCC, a sua competência, para além de pesquisador, que infelizmente, eu sempre coloco isso nas minhas falas, infelizmente, essa competência da iniciação científica, ela é posta no final do curso, não faz nem sentido ser iniciação, porque, enfim, nós temos essa competência de ser capaz de fazer um trabalho acadêmico
Dentro desse processo, outras duas competências são exigidas, que é a competência da escrita, né, que eu vim falando para vocês nessa primeira parte da aula, e a outra é a competência de expor, né, da exposição, a da fala. E aí, assim, às vezes as pessoas não são tão boas na escrita, mas são muito boas na fala, mas o que eu tenho visto mais é um pânico generalizado na hora de falar sobre algo que você mesmo escreveu. E aí eu queria retomar a frase que eu falei lá atrás. Antes de mais nada, convençam-se de que o trabalho de vocês, só quem sabe são vocês. Assim, quem mais sabe são vocês. As pessoas vão poder criticar, dar pitaco, né? Colocar em xeque determinada informação. Mas, assim, vocês que sabem isso. O trabalho. Mas, professora, na minha banca, tem um professor que é muito, muito, muito bom sobre o que eu escrevi. Tudo bem, ele pode ser ótimo, ele pode ser magnânimo, ele pode ser espetacular, e que bom que ele está na sua banca, mas, assim, o seu trabalho quem fez foi você. Então, assim, ele pode ser muito bom no tempo, mas sobre o seu trabalho, o bom mesmo é você. Então, se vocês saírem de casa com essa percepção, ou para quem não vai precisar sair de casa, se portar na frente do computador com essa percepção de que é seu trabalho, sabe assim? Você já venceu. Isso vai te dar força na hora de apresentar. Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que tem um pânico com relação à apresentação é o medo do julgamento. Então, não se permitam esse julgamento, sabe? Eliminem pelo menos o julgamento que vocês têm de vocês próprios, certo? Você fez o seu trabalho. Ele pode até não levar 10, ele pode levar 8, 8,5, mas é seu trabalho, tá? Ninguém conhece o seu trabalho melhor do que você. E aí eu queria falar aqui com vocês o seguinte, geralmente a gente tem um prazo, né? Entre o momento em que a gente deposita para a defesa, e aí a data é lançada, já está pré-lançada, vocês já sabem que dia que vão depender esse trabalho. Então, a hora agora é de utilizar esse tempo a favor de vocês, tá? E aí, assim, é o treino. Só que para o treino, eu preciso saber exatamente o que é que eu vou falar, tá bom? Porque existem elementos e existe um tempo disponível para mim. Mais uma vez, eu peço a vocês que se dirijam à faculdade para saber que tempo vocês possuem, tá? Para explanar as ideias de vocês. Por quê? Porque tem faculdade que fala em 7, tem faculdade que fala em 10, tem faculdade que fala em 15, tem faculdade que fala em 5, e aí eu não vou poder atender a todo mundo aqui nesse momento, né? Porque nós temos diversas pessoas. Mas o importante é que você esteja ciente do tempo que você tem à disposição, tá? Com base nesse tempo, eu ainda estou na fase do treino, tá, gente? Então, assim, com base nesse tempo, eu vou perceber o que a banca quer saber de mim. Uma coisa eu quero que vocês reflitam. Quando um professor vai compor a sua banca, ele leu o seu trabalho, tá? Ele leu o seu trabalho e ele já tem as ponderações dele lá, né? Dificilmente o que você disser ali na frente vai mudar as colocações que ele já tem ali nos post-its dele. Pode ser que alguma dúvida dele se esclareça. Pode ser que você entre em contradição com o que você escreveu. Então, para essa segunda hipótese, eu sugiro para vocês que não falem nada que não esteja escrito. Esse é um ponto elementar, tá? Não se pode mais criar a essa altura do campeonato. Então, quem vai ser o guia de vocês? Vai ser o que vocês escreveram, tá? Aquilo ali tem que andar uma via, imprime, bota debaixo do braço, foi pro banheiro, levou, tá no ônibus, lê, tudo, sabe assim, parecer um tempo livre, se agarrar com aquele negócio ali. Agora, você vai ter, por exemplo, 10 minutos para falar. Você acha que você vai pegar 30 páginas e vai falar tudo em 10 minutos? Sem condição. No chance. O que a banca quer saber de mim? Tá? Essa pergunta é a pergunta que não quer calar. Existem universidades, faculdades, centros universitários, instituições de ensino superior em geral, que já te dão um rumo
e te pedem para apresentar um banner, por exemplo. Ó, tá aqui o modelo do banner, você tem que seguir o banner. E aí você já sabe mais ou menos o que é que vai ter de saber o que você vai apresentar com base no banner. Ou então elas te entregam um modelo de slide que você precisa, né? Às vezes tem um orientador bacana que te diz, ó, você vai ter que começar por aqui, sair por aqui, tá. Mas tem aquelas pessoas que vão estar totalmente no escuro, no limbo, e não vão saber exatamente o que fazer. Aí eu pergunto para vocês, se vocês fossem conversar comigo sobre o TCC de vocês, vocês começariam como? Né? Eu começo falando sobre o meu tema, gente. Né? Então, assim, eu preciso contextualizar a banca. Eu preciso colocar a banca dentro do meu cenário. E onde é que eu vou buscar essa contextualização? Quem vai me ajudar a contextualizar meu tema vai ser o iniciozinho da minha introdução. Tá? Porque lá na introdução, como eu mostrei para vocês lá o esquema, a introdução ela traz no começo o tema delimitado. Tá? Então, assim, às vezes você vai precisar de dados, tem gente que vai utilizar o IBGE. Se você puder fazer essa ilustração com dados para criar aquele momento com a banca e lançar seu tema, show de bola. O que a banca quer saber mais? Tá, você tem um tema delimitado, você me apresentou o tema que você vai tratar. E aí, né? Você tem um problema de pesquisa que você quer responder, tá? Professora, mas eu acho que eu vou gastar muito tempo quando eu for falar dos meus objetivos. Será que eu preciso necessariamente apresentar meu problema? Pode passar logo para o objetivo geral. E aí eu vou dar uma dica aqui para vocês. O objetivo geral, ele precisa de ações que vão ser desenvolvidas para que ele seja alcançado. Essas ações são os objetivos específicos. Então, diga para a banca qual é o seu objetivo geral. E, para isso, existem ações, né, que são os objetivos específicos desse trabalho, tá? E que são tais objetivos. A banca, tá? Te bota lá em cima. Você sabe de onde você partiu e onde você quer chegar, tá bom? Aí, como a gente está falando de uma apresentação, eu já posso sintetizar cada parte do meu trabalho, se o tempo me permitir. Mas com base no que você sintetizou lá na conclusão. Não vão querer, pelo amor de Deus, fazer um relato do trabalho de vocês em 10 minutos, porque não vai dar tempo, tá? Na hora de apresentar o trabalho, é muito melhor que você não utilize o tempo completo do que você ultrapassar o tempo. A banca fica cansada, a banca não tem só o seu trabalho para avaliar. Então, você precisa ter muito cuidado com a sua apresentação, porque você precisa ser pontual naquilo que é necessário falar, tá? Então, assim, eu quero que alguém levante a mão aí para saber se eu estou falando e está todo mundo ouvindo, porque eu estou agora sem saber se esse meu áudio está ok. Meu áudio está ok? Sim, tá certo. Ah. Então, vocês vão contextualizar a banca, contextualizar o tema de vocês. Vocês vão dizer quais foram os objetivos do trabalho de vocês. Se vocês tiverem tempo para isso, vinculem os objetivos específicos a cada uma das partes do trabalho e digam o que foi apanhado em cada parte do trabalho, tá? Justifiquem a escolha do tema, porque, gente, não tem nada mais lindo para um examinador do que quando ele olha para um aluno e ele sabe, né, que o aluno escolheu determinada temática porque tinha relevância social e acadêmica. Essa parte da justificativa, para vocês terem noção da importância disso, que ninguém dá valor, nas seleções de pós-graduação é um elemento, assim, quase que de vida ou morte, sabe? Você conseguir justificar a sua temática numa banca de seleção de mestrado. Então, assim, foquem, justifiquem, tá? E, se vocês quiserem falar sobre metodologia, também é uma coisa importante, tá? Falar rapidamente sobre que metodologia, que tipo de pesquisa é a sua. É uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental? Isso diz muito sobre o trabalho de vocês,
tá? Agora, como é que vocês vão construir esse texto, né? Com esses elementos, contextualização, objetivos, síntese dos capítulos, justificativa e metodologia, da forma que vocês acharem mais confortável. Vai ter gente que vai dizer que, porque o que acontece? A metodologia está diretamente relacionada ao objetivo, tá? A metodologia é o caminho, é o iter que você vai percorrer para alcançar esse objetivo. Quais são os métodos e as técnicas que você vai utilizar para alcançar esse objetivo. Então, vai ter gente que vai ficar muito mais confortável de juntar metodologia com objetivo. Tá? Vai ter gente que vai ter um capítulo só para metodologia, então vai falar da metodologia depois que apresentar o objetivo de determinado capítulo. Então, isso vai ser muito particular. Mas o que eu quero que vocês pensem é o seguinte. Esse treino, ele precisa acontecer. Essa apresentação para a banca, ela diz muito mais com os elementos científicos que compõem o trabalho de vocês, como eu falei aqui na palma da minha mão, né? Do que vocês ficarem tentando explicar para a banca o que diz cada capítulo, sendo que a banca já leu o trabalho de vocês, tá? Então, assim, é um briefing rápido, objetivo, tá? E sem esquecer desses elementos, certo? Professora, como é que eu vou treinar isso? Você vai treinar com o celular, você vai treinar para que você saiba quais são as palavras melhores que ficam quando você falar. Você vai treinar com a sua avó, que é uma pessoa leiga, nunca fez o seu curso, não tem a menor ideia a princípio do que você está falando. Você vai treinar com o seu amigo, que também fez o curso com você, porque ele vai te dar pitaco, tá? As dúvidas dessas pessoas precisam ser consideradas, porque se elas não compreenderem, significa que você não está se fazendo compreender, tá? Eu sempre digo isso, é muito importante treinar com quem tem o conhecimento e com quem não tem o conhecimento, tá bom? Percebam se a apresentação de vocês vai ser presencial ou remota, porque isso aqui faz muita diferença na postura de vocês, no estar à vontade de vocês. Tem gente que prefere estar na frente das câmeras, vai estar no presencial, tá? Considerem que é possível levar uma colinha na mão de vocês. E no presencial, essa colinha vai ser um papel que vai estar à mão com vocês, e vocês precisam ser discretos com isso. Não tem problema levar a colinha, tá, gente? Não tem o menor problema. Organizem as informações em fichas. Se a apresentação for remota, você consegue colocar um papelzinho bem aqui. Se eu tivesse um papel bem aqui do lado, estivesse pescando, vocês não iam nem perceber, né? Então, tá aqui o papelzinho e tal. Não abram mão dessa colinha, porque isso garante segurança. O tempo disponível, eu já falei. Os recursos disponíveis e permitidos. Pessoal, isso é importante, porque outro dia eu estava com uma aluna, ela se organizou toda para fazer uma apresentação com slides. Ela se sente segura com o slide. Quando chegou na hora dela apresentar, a instituição falou, já tinha voltado para o presencial, a instituição falou para ela que não tinha como é que a gente chama? Não tinha disponível como é que a gente chama? O retroprojetor para ela fazer. E aí? Você tem que ter um plano B, entendeu? Assim, ela ficou desesperada, porque ela não levou a colinha e nem fez o slide. E aí? Né? A apresentação dela ficou muito prejudicada, ela ficou muito nervosa. Então, assim, a gente precisa ter o plano B e precisa saber o que vai ser permitido para a gente no dia. A véspera do grande dia de vocês, que eu falo de grande dia, que é o dia da apresentação, tenham muito cuidado com o que vocês vão comer, com o horário de dormir, tá? Esse dia é um dia muito especial. Vocês não podem como a gente diz, jogar tudo para cima por conta de uma pizza ou de uma coisa assim. Eu já vi gente tendo dor de barriga, tá? E perdendo, inclusive, a apresentação. Eu tenho muito cuidado com isso. No dia, gente, vistam uma roupa, isso aqui vai parecer bobagem, mas é real. Deem importância a esse dia, tá? Se vistam adequadamente, tá bom? Tenham cuidado com a postura de vocês, lembrando que quando eu falo para vocês que vocês é que sabem do trabalho de vocês, é no sentido de que vocês mantenham uma postura segura, tá? Tenham cuidado com a linguagem. Esse negócio de não sei o que, né? Não sei o que, né?
cuidado com isso. Ou então, por exemplo, ficar repetindo as mesmas coisas. O mínimo que vocês puderem deixar transparecer que estão nervosos, melhor. Então, tentem falar pausadamente, tá? Ninguém precisa que vocês falem tudo de uma vez. Se vocês têm tempo, se vocês já tiverem treinado com antecedência, isso aqui vai ser, ó, uma beleza. E aqui tem o grande temido questionamento da banca. Como é que eu faço, professora, quando a banca me perguntar e eu não souber? Aí agora eu quero que todo mundo preste bastante atenção no que eu vou dizer. Os questionamentos, eles vão acontecer, as críticas vão acontecer, até daqueles professores que vocês acham que estão gostando do trabalho de vocês, isso vai acontecer, tá? Quanto mais palpite acontecer no trabalho de vocês, tá? Significa que o trabalho de vocês está relevante, certo? Quando as pessoas questionarem vocês, e vocês acharem que não sabem, vocês têm que fazer um questionamento interior assim. Eu não sei, ou a minha pesquisa não alcançou esse aspecto. Porque vocês precisam lembrar que a gente faz um corte quando a gente decide pesquisar. Tá? Então, o professor falou assim, mas você não abordou tal aspecto? Não, professor, mas assim, não dava para eu abordar esse aspecto. A minha pesquisa, ela está relacionada a isso, isso e isso. Esse aspecto, eu posso até desenvolver, mas em uma outra pesquisa. Tá? Por que você não utilizou o autor XYZ? E aí, o que a gente responde? Bom, eu não tinha conhecimento desse autor, mas eu agradeço a indicação, vou considerá-lo, né, para as alterações. Tá? Vocês precisam ter jogo de cintura na hora de responder. Quando o negócio apertar, vocês não souberem mesmo, digam que não sabem e que pedem a opinião da pessoa que está perguntando para vocês, porque você passa a responsabilidade para esse professor, tá? Mas minha dica final é que não deixem que um questionamento de um examinador ponha por água abaixo todo o trabalho que vocês fizeram, tá? O questionamento vai acontecer, o pitaco vai acontecer, a interrupção vai acontecer, e vocês precisam estar, ainda assim, conscientes de que o trabalho é de vocês, e vocês é que sabem a limitação vocês é que fizeram esse trabalho. Eventuais limitações que tenham sido apontadas não desmerecem o trabalho de vocês, tá bom? Eu estou falando isso porque eu vejo pessoas que, ótimas, maravilhosas, fizeram um super trabalho. Alguém faz uma pergunta, a pessoa fica gaguejando. Não precisa gaguejar, tá? Se foi uma coisa que foi além da sua pesquisa, assuma. Não, isso aí eu não pesquisei. Eu acato a sugestão, eu vou fazer outra pesquisa nesse sentido. Mas agora eu não pesquisei isso daí. Tá? Nesse trabalho isso não aconteceu. Aí acontece uma outra pergunta no sentido de que não concorda com o tal autor que você utilizou. Aí você passa a bola para o examinador e pergunta se diz que você vai acatar aquele apontamento, né? E que qual seria o autor mais adequado nesse caso, tá bom? O importante é que vocês se mantenham calmos, tá? O mais difícil que vocês já fizeram, escrever o trabalho. Agora é se preparar para a apresentação. Então, gente, eu agradeço a presença de vocês, né? Estou lá na página e no grupo à disposição, tá bom? E eu desejo boa sorte para todo mundo e a gente se encontra numa próxima. Beijão!